Então, o tema foi já comentado, né? Metrologia inteligente em fábricas inteligentes. Essa apresentação ocorre no contexto aí dos trabalhos de reformulação, de atualização do projeto do curso de Engenharia Mecatrônica. Alguns avisos, a duração já foi comentada, né? Ela tem uma duração prevista de 30 minutos. Essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada. E qualquer pergunta, qualquer questão que seja, né, de interesse de alguém, pode ser formulada e me enviada por e-mail, que eu teria satisfação em respondê-la, tá? O conteúdo dessa apresentação, então, inclui aí um passeio histórico, né, pelas revoluções da indústria, chegando até os dias atuais, aí a era dos sistemas inteligentes, né, e a inserção da metrologia nesse cenário das fábricas inteligentes, e desafios e oportunidades aí na área de mecatrônica inserida nesse contexto aqui. Então, a gente começa aqui com um pouco da história das revoluções industriais, procurando pontuar que sempre, ao longo da caminhada histórica, acontece eventualmente eventos que provocam uma perturbação, né, uma transformação, tem uma palavra da moda aqui, disrupção, né, que modifica radicalmente o cenário atual. Então, os historiadores pontuam 4 momentos disso na indústria: a primeira revolução industrial, né, da criação da máquina; a segunda revolução industrial, a produção seriada; a terceira revolução industrial, que é a da automação; e a quarta revolução industrial atual, a dos sistemas inteligentes. Então, vamos dar uma rápida passada aqui, começando pela primeira revolução industrial, que foi o momento aí que o homem descobriu que poderia transformar calor em força e movimento, né? Até então, toda a força e movimento era gerado pela fotossíntese, que faz as plantas crescerem, servem de alimentos para o homem e para os animais, e em um dado momento, na Inglaterra, uma mina de carvão, se descobriu uma maneira de converter o calor do carvão, do próprio carvão, em movimento para tirar água dessa mina. E é isso, né? Isso gerou digamos assim, uma perturbação que foi bem aproveitada para um avanço muito grande, né? O surgimento da indústria, por assim dizer, né? Onde aconteceu a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de metais, uso de energia a vapor e desenvolvimento de máquinas ferramenta, né? Aí chegamos pouco depois, 100 anos depois, no aproveitamento das condições que existiam no início do século XX para dar o start aí na produção em massa, na produção seriada, na qual aconteceu um monte de transformações, como a divisão do trabalho, a criação aí de linhas de produção, onde o produto é construído passo a passo à medida que avança numa linha, os trabalhadores são focados, especializados numa determinada parte somente, a disseminação do uso da energia elétrica, e isso criou uma série de transformações, né? O intenso desenvolvimento aí de meios de produção, de máquinas, disseminação, popularização, digamos assim, do uso da energia elétrica, desenvolvimento de materiais, métodos e meios de medição também. Isso foi a revolução da indústria 2.0, por assim dizer, né? Um pouco depois, ainda no século XX, né, o surgimento e a inserção, digamos assim, dos computadores da eletrônica na produção industrial, né, criou o início da mecatrônica, a integração da eletrônica com sistemas mecânicos, né, e aí os meios de produção absorveram essas inovações, aconteceu uma junção entre conhecimento científico e produção industrial, e a era da altíssima produtividade e da era da qualidade total também, né? Estamos aí na terceira revolução industrial, que é a era da indústria computer-aided, né? Desde o projeto, a manufatura, o controle, a engenharia, tudo com auxílio da eletrônica e da computação para fazer a indústria produzir mais e produzir melhor. Uma curiosidade dessa época, essas aqui são fotos que eu tirei lá numa viagem para a Itália, no Museu da Ferrari, lá em Maranello. Nós temos 2 carros da Ferrari de Fórmula 1 aqui, um de 1980, um de 1985. Você observa uma mudança de design
bem interessante entre eles. E esse de 1985 foi o primeiro carro da Ferrari inteiramente projetado e construído com recursos de CAD/CAM. Então, a gente observa, por exemplo, aqui no bico, a diferença radical entre algo feito à mão, rebitado, parafusado com chapa de alumínio, e algo usinado aí com recursos, com auxílios computacionais, né, projetado e fabricado com auxílios computacionais. A terceira revolução industrial mudou radicalmente a manufatura e aumentou dramaticamente a produtividade na indústria. Esse gráfico aqui mostra a evolução de produtividade e valor agregado de bens produzidos em milhares de dólares de 1950 até 2005, já 15 anos atrás, e mostra um aumento significativo da produtividade em 3 países, para a gente ter uma base de comparação com o Brasil: Estados Unidos, Coreia do Sul e Chile. E o Brasil está nesse patamar aqui, né? Tem, comparativamente aos outros países, o crescimento foi bem abaixo. Então, temos um desafio bastante grande aí de aproveitar efetivamente as potencialidades da indústria 3.0 ainda, que não foram devidamente aproveitadas, para ganho de produtividade industrial. Tá? Bom, no início do século XXI, né, aconteceu aí um desenvolvimento muito intenso das tecnologias de informação e comunicação, internet, tecnologia de informação, hardware e software de comunicação, que, né, novamente causou aí uma revolução na manufatura. Né? Aqui eu trouxe algumas informações a título de curiosidade, né, para dar uma ideia do avanço expressivo dessa área. Em 1990, foram licenciados ou registrados no Brasil 700 aparelhos de telefone celular, 700 só. Em 2020, no Brasil, tem uma média de 2 dispositivos digitais por habitante, né? Então, incluindo aí smartphone, tablets, notebook, computadores. Esse avanço vertiginoso aqui se manifesta em todo o mundo, né? Que nós temos as marcas mais valiosas do mundo, as tecnologias de telecom estão aqui entre as 3 primeiras, né? Passando em áreas muito tradicionais, como bancária, automobilística, comércio, petróleo e gás e muitas outras aí. Cada vez mais os ditos sistemas inteligentes estão ao nosso redor, né? Smart TV, smartphone, smartwatch e muito mais, né? Então, a conectividade dos dispositivos da internet vem causando uma revolução nas nossas vidas e vai causar ainda muito mais, né? Estamos aí na era da internet das coisas, onde as coisas que nos rodeiam, né? Um televisor, um fogão, uma casa, uma geladeira, cada vez mais são dispositivos com conectividade para o mundo, percebendo o que está acontecendo no seu cenário, enviando e recebendo informações, aprendendo e tomando decisões até autônomos, né? E isso tem gerado muitas inovações em todos os campos de conhecimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos em algumas áreas, né? Aqui nós temos uma solução gerada por essa tecnologia no campo aí de logística. Interessante esse caso aqui. Nós temos aqui um produtor de melão que envia seus melões para a Europa numa transportadora. Chega lá, os melões estão amadurecidos demais, estão já podres, né? E aí o meu cliente do outro lado não aceita. E eu fico com esse prejuízo. Então, tem uma empresa aqui de Florianópolis, que desenvolve sistemas bem interessantes de monitoramento de perecíveis. É um dispositivo que vai junto dos melões dentro do container, medindo aí temperatura e outras variáveis que sejam relevantes para a conservação desse perecível. Essa informação é visualizada em tempo real, onde se quer que se acesse essa informação, de tal maneira que eu tenho uma segurança no transporte desse perecível ao longo de todo o trajeto, aí desde o porto aqui no Brasil até o recebimento na Europa. Se acontecer alguma falha de refrigeração, eu vou receber um aviso, eu posso me defender, né, perante o meu cliente lá, onerando aí a transportadora por conta desse erro. Outro exemplo aqui, né? Outra na área de logística também, agora monitoramento de consumíveis, muitos consumíveis engarrafados, garrafas de oxigênio, gás liquefeito de petróleo e outras mais, requerem um esforço de logística bastante grande para distribuição e recolhimento disso aí, né?
E aí eu já vi alguns trabalhos de instrumentar isso aqui, transformar isso aqui numa coisa da internet, digamos assim, colocar isso em cima de uma balança e monitorar a massa desse cilindro aqui em tempo real. Isso dá uma série de possibilidades, como vazamentos, monitoramento de consumo, e também, né, para o distribuidor, isso é uma informação valiosa, porque ele pode monitorar o que está acontecendo em toda a sua rede de clientes e otimizar o seu trabalho de distribuição, né, de levar os botijões para locais onde realmente está sendo necessário nesse momento. Então, posso integrar essa informação com o aplicativo aí de trânsito e otimizar a entrega dos produtos para os meus clientes com um custo muito mais baixo, né? Aqui nós temos inovações aí na área de esportes. Então, se você entrar em alguns sites, hoje em dia já tem um tênis aqui da chinesa Xiaomi, né? Que lança um smart tênis, digamos assim, um tênis que tem uma palmilha que mede algumas variáveis, distância percorrida, tempo e força também. E então isso cria, né, um cenário de inovações potenciais aí para a área de esportes, né? Aqui nós temos um site, se você entrar, já está à venda essa, que chama aí de e-skin, né, pele eletrônica, né, que são roupas que têm sensoriamento, temperatura, umidade, movimentação, para a área de esportes. Então a gente vê que isso já está disponível para venda, para alguns punhados de dólares aí na internet, né? Na área de saúde nem se fala, né? A gente tem aí um momento muito complicado com o Covid. Isso aqui é um dispositivo que é uma empresa de São Paulo, uma startup, né? É um medidor de saturação de oxigênio, batimentos cardíacos, creio que temperatura também, com uma conectividade, e com isso é possível desenvolver aplicações que favoreçam aí o tratamento, o monitoramento remoto à distância, né? E o tratamento também de pacientes, não só de Covid, mas de diversos tipos de enfermidade, né? Então, as inovações chegaram em muitos campos e a indústria não ficou de fora, né? As fábricas, as indústrias abraçaram essas inovações, trouxeram para dentro delas, dentro daquilo que poderiam beneficiar. Então, esses e outros conceitos e tecnologias têm sido utilizados para produzir mais, melhor e com um menor custo e impacto ambiental, né? Então, só um exemplo aqui, também nessa linha de monitoramento, isso aqui da ABB, de robótica, né? A empresa desenvolveu aí um sensor que é colado no motor elétrico, tem ali sensores que medem algumas variáveis, vibrações, temperatura, energia de potência e tempo, tem conectividade, né, Bluetooth de baixa energia, que manda essa informação para as nuvens. Lá tem um servidor, né, tem um aplicativo, tem um software da própria ABB que tritura essas informações e infere a respeito do estado geral aí daquele equipamento, né, centricidade, vibrações, condição do rotor, condições de refrigeração, etc., né, permitida aí a otimização de manutenção, aumento de disponibilidade, redução de consumo, custos e aumento de produtividade, né? Então, não é só no usuário comum, na sociedade, né, com logística, com a roupa inteligente, mas a indústria tem abraçado essas soluções para ganhos de produtividade também. Muito bem, então chegamos numa situação de essas inovações, né, estão mudando tão radicalmente a indústria, que os alemães batizaram isso de indústria 4.0, né, para designar fábricas inteligentes que combinam processos digitais com máquinas conectadas e capazes de aprender. Segundo aí o Klaus Schwab, no livro A Quarta Revolução Industrial, vivemos uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Então, temos aí uma mudança radical com a adoção de tecnologias digitais. E isso, essa nova indústria, né, resultado aí do vertiginoso desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, combina, então, processos digitais com máquinas e dispositivos conectados capazes de interagir e tomar decisões, né?
e isso potencializa o desenvolvimento de processos flexíveis, seguros e com alta eficiência, mediante a alta integração entre os sistemas, tanto a física como a de dados, a informacional, máquinas capazes de sentir o que se passa ao seu redor, se comunicar, tomar decisões e até aprender com elas, e aí a visualização do que acontece em cada etapa, né, dos processos é uma questão chave aí para essa nova indústria. Tá? Eu procurei aqui ilustrar um cenário de uma fábrica usa todos os recursos aí para a produção de tintas. Então, imagine uma fábrica que decide de maneira autônoma o que produzir e quando produzir a partir da análise de demanda feita, né, com base aí na análise de dados da imensa massa de informações da internet, processada computacionalmente em servidores remotos, aprendendo aí o melhor cenário possível, decidindo o que deve produzir com dispositivos de produção conectados. Então, nesse parágrafo aqui, a gente tem muitas das palavras que estão na moda hoje em dia, nesse cenário de sistemas inteligentes e fábricas inteligentes, e de tal modo que é a fábrica, nesse caso, que toma a decisão de produzir a tinta roxa, azul, verde ou amarela com base na análise de cenário realizada de maneira autônoma, né? Então, numa fábrica inteligente de tintas dessas, os meios de produção são monitorados e os dados são empregados para tomadas de decisão e para aprendizado e otimização. Vamos sair das tintas e vir para uma fábrica de automóvel. Então, é uma fábrica de automóvel que tem uma tendência de continuar produzindo em massa, mas de uma maneira cada vez mais customizada. Por exemplo, aqui nós temos 5 opções de motorização, né? Como determinar um mix de produção, né, com o uso de recursos atuais. Então, essa fábrica está conectada aí com o mundo, né, por meio de site de buscas, fazendo uma análise dessa massa imensa de dados, determina aí uma preferência que vai orientar a definição do mix de produção. Essa informação vai para a fábrica, e de posse dessa informação, a fábrica planeja a produção, faz adequação de layout, alocação de meios de produção, preparação, execução e monitoramento de tudo que está acontecendo no processo. As peças vão ser coisas da internet, né? Vão estar conectadas com máquinas, com sistemas de manufatura que vão ser flexíveis e capazes de aprender, vão ter sensores conectando peças com máquinas, os sistemas vão ter um controle realimentado aí para os sistemas de metrologia que vão estar na linha de produção, né, fazendo medições inline com correção automática de processos. Então, é um cenário que a gente acha futurista, mas que já está acontecendo nas empresas maiores, naquelas com um poder econômico e investimento maior, né? Como é que a metrologia se insere nesse cenário, né? Então, a metrologia, para ser útil nesse cenário, tem que apresentar 3 características. Ela tem que ser imersa nos processos, tem que fazer parte dos processos produtivos, tem que apresentar uma conectividade e uma inteligência de dados para saber o que fazer com essa informação toda, né? Então, sobre a imersão, a gente comentou agora há pouco, que a visibilidade dos processos é mandatória nessa nova indústria, tudo tem que estar visível. Então, a metrologia tem que estar embarcada em muitos dispositivos, gerando muitos dados, próxima dos processos, e é uma área, essa área de sensoriamento é uma área com grande destaque na indústria 4.0, é uma área com grande crescimento. Não basta estar imersa, essa informação não pode ficar represada, ela tem que fluir, né? Então, tem que apresentar também conectividade, da mesma maneira que o nosso celular, o nosso relógio vai ser conectado, o celular já é, e os dispositivos de medição também serão, né? Cada vez mais. Então, os dados não podem ficar dispersos pela fábrica, a exatidão dos processos tem que estar visível, e essa conectividade aqui gera muitas potencialidades para ganhos de qualidade e de produtividade, né? A comunicação com atuadores do processo em tempo real também é uma tendência bastante forte, né? Eu tenho aqui uma máquina de medir coordenadas que não fica mais numa sala de metrologia, ela fica no chão de fábrica, medindo aqui em tempo real o que está acontecendo com a produção, alimentando aqui um software que tem uma inteligência embarcada, que em tempo real vai saber o que fazer com as etapas do processo para manutenção de padrões de qualidade, sempre dentro de tolerâncias estabelecidas nos desenhos dos produtos, né? Então, a comunicação também com atuadores do processo. E
né, a terceira etapa ali da nova metrologia, dessa nova indústria, é uma inteligência analítica, né? Se eu conecto dentro do meu processo, cada etapa do processo, um monte de sensores que vão gerar informações, eu tenho que saber o que fazer com essa grande quantidade de dados aí, que às vezes vão sair estruturados ou não, né? Então, os mesmos conceitos que se ouve falar hoje de Big Data, Data Mining, né, estão sendo incorporados nesses softwares de metrologia, a capacidade de ordenar dados, de extrair informações úteis que vão levar a tomadas de decisões para melhoria de processos, né? Isso é uma tendência muito forte, isso já é usado em muitas áreas do conhecimento, marketing, saúde, comportamento, finanças, seguro, política, por exemplo, né? E aqui eu trouxe um exemplo da área de saúde bem interessante dos Estados Unidos, para ter uma ideia do que é possível fazer hoje com essa área de data science, né? Em 2005, pesquisadores aí da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e Melbourne, na Austrália, mapearam 148 milhões de tweets nos Estados Unidos e identificaram uma correlação muito forte entre mortes por ataque cardíaco, doença no coração, isso aqui é como reportado nos atestados de óbitos em vários condados dos Estados Unidos, e agressividade, ou seja, eles identificaram palavras que denotam agressividade nas mensagens, né, dos tweets disparados por pessoas que moram nesses condados aqui. Se a gente olhar aqui a previsão com base no tweet e o que de fato aconteceu em termos de doença do coração, a gente vê uma correlação muito forte, né? Então, se é possível, né, prever no futuro aí ataque do coração com base em mensagem do tweet, imagina o que não é possível fazer com dados de processos industriais, que são muito mais simples, muito mais objetivos, né? Então, os processos de produção, eles falam. A gente só precisa instrumentar esses processos e sensores e ter uma inteligência analítica de saber o que fazer com certos padrões numéricos para inferir a respeito do que aconteceu no processo, do que está acontecendo e até do que vai acontecer. Então, essa área de ciência de dados, que tanto se fala, também está sendo muito valorizada nessa nova metodologia aqui, tá? Bom, esse cenário todo traz desafios para a área de mecatrônica, né, a área de metrologia, e também traz muitas oportunidades, né? Então, é necessário olhar para o futuro, um futuro, eu trouxe aqui exemplos um pouco futuristas, mas nós temos situações no Brasil ainda bem distantes da quarta revolução industrial, né? Se a gente olhar, analisar a nossa indústria, ela está muito dispersa ainda, desde a primeira revolução industrial, de produção artesanal, até empresas bastante modernas aí, né? Então, nós temos ainda uma infinidade de negócios necessitando urgentemente serem mais produtivos, né? E eu citei o exemplo da produção de queijo aqui, o artesanal, ele está voltando com muita força, mas é um artesanal que tem que incorporar, né, inovações aí que já estão disponíveis na indústria para melhorar a produtividade sem perder aí a essência, né, de produção customizada ou caseira, né? Então, desde a produção artesanal até a produção altamente seriada, as nossas empresas elas estão ainda, né, em um cenário bastante heterogêneo, muitas empresas defasadas, utilizando métodos do passado, muitas empresas modernas e as maiores, principalmente multinacionais, entrando aí nesse cenário já meio futurista que a gente comentou aqui, né? E isso é uma ameaça para essas empresas que estão ficando para trás, porque com os avanços tecnológicos, cada vez mais a disparidade do moderno com o defasado se aprofunda, né? E a dificuldade de competir desse aqui contra esse aqui vai ficar, dentro de alguns anos, insustentável, né? Então, é necessário analisar esse cenário, que é bastante desafiador, mas também que tem bastante oportunidade de melhoria, né? E a mecatrônica é uma área emergente nessa quarta revolução industrial, né? A combinação de mecânica de precisão, eletroeletrônica, computação, comunicação, né, está por trás dessas inovações todas que a gente comentou e muito mais, né? Tanto oportunidades aqui no ambiente industrial, como uma quantidade de oportunidades de desenvolvimento, inovações muito grande fora do ambiente industrial. Então, é de fato uma área beneficiada aí com a quarta revolução industrial, né? Só que para materializar isso, nós temos um desafio,
que é ter pessoas que fazem isso acontecer, né? Eu gosto de mostrar esse slide nas minhas apresentações e aulas, dizendo assim, a indústria inteligente começa com pessoas inteligentes, né? Junto com a modernização de máquinas, precisamos modernizar métodos. E para modernizarmos os métodos, precisamos modernizar as mentes. Então, indústria 4.0, na minha opinião, é modernização de mentes, métodos e máquinas. Se eu foco a minha modernização somente em máquinas com métodos antiquados, eu só acelero a velocidade com que eu gero desperdício, né? Então, é um exemplo aí na área de metrologia, evolução, que está o paquímetro mecânico, o digital com conexão com fio, o digital com uma anteninha aqui, dispositivo de conexão sem fio, né? O metrologista, que antes ele precisava dominar basicamente de metrologia, hoje ele está envolvido e comprometido cada vez mais com muitas outras áreas, né? Além de conhecer de metrologia, parte de instrumentação e sensores, eletrônica analógica e digital, condicionamento e transmissão de sinais, nas tecnologias de comunicação, ciência de dados, programação e outras áreas. Então, a atuação que era bastante focada lá na segunda revolução industrial, na especialização do trabalhador, ele continua especializado, só que o leque de ferramentas que ele vai ter que lidar é cada vez maior, né? Um exemplo aí na área de mecatrônica, isso aqui é uma opinião particular minha, né? Procurei colocar mecatrônica 3.0 e a 4.0 aqui. Há uma mudança, na minha opinião, né? A definição tradicional de mecatrônica é a integração dessas tecnologias, e nos últimos tempos a computação, digamos assim, ganha cada vez mais um termo aí de TIC, né? De tecnologias de informação e comunicação, né? Isso que tem feito a diferença nessas inovações que caracterizam as fábricas inteligentes. A mecânica continua lá, a eletroeletrônica continua lá, mas não é só um computador que está ali, né? É muito mais que um computador, o que a gente tem hoje nessas fábricas inteligentes. As competências dos profissionais, elas vão mudando com o tempo também, né? As competências tradicionais de um engenheiro de qualquer área, mecatrônica também, projetar, construir, instalar, operar e manter. No novo cenário, a vertente de criatividade tem sido cada vez mais valorizada, né? Em vez de projetar e construir, está aí o termo desenvolver, né? O que você faz? Eu sou um desenvolvedor de soluções, né? A construção e instalação aí tem um nome de integração, né? Tem muitas empresas focadas agora, são empresas integradoras de sistemas de automação, né? A manutenção continua sempre presente, e o contínuo melhoramento, o contínuo aperfeiçoamento desses sistemas aqui das novas indústrias, né? Então, vai mudando com o tempo, isso aqui é uma opinião particular minha, tá? Não é nenhum livro, nem é do curso de mecatrônica, observando aí o cenário que eu vejo nas empresas com as quais eu tenho contato, tá? Bom, eu chego então ao final aqui dessa apresentação, como conclusão, né? Na indústria, na metrologia e na vida, o futuro está acontecendo ao nosso redor, e a gente tem que ser capaz de enfrentar os desafios que vêm por aí para prosperar na nova revolução industrial, né? Como em qualquer cenário de mudança, e aqui também, vem vindo uma onda aí se formando, né? Alguns desses surfistas aqui vão surfar, e outros vão engolir água por não estarem bem informados e bem qualificados. Então, é importante a gente se antenar para esse cenário de mudança que vai acontecer, né, cada vez mais, e tirar proveito dele, contribuir para ele da melhor maneira possível, e não ser, digamos assim, a onda passou e eu não peguei, né? Ao contrário, levei um caldo e engoli água aí. Então, com isso, eu finalizo aí essa apresentação, agradeço a atenção de todos. Como eu havia comentado, né, qualquer pergunta, qualquer questionamento, estou à disposição para qualquer momento para trocar ideias sobre esse assunto. Agradeço pela atenção e devolvo a palavra aí para o professor Adriano.